E aí, turma? Tem muito comediante que diz que não se envolve em política. O que é uma puta mentira do caralho. Dizer que você não se envolve com política é a mais velha, nova forma de fazer política, né, Bolso, Dória Huck? Independente de você se interessar por política ou não, e não tô falando de política partidária. PT, PSL, PDT, PMDB, PSOL, PQP. Não. Política vem de polis, e polis é sociedade. Como a gente vive em sociedade, somos seres políticos. Mas eu sou só uma pessoa, como é que eu vou gerar um efeito na sociedade? Eu vou fazer política, nada a ver. Olha, quando você decide dar R$2 para um morador de rua, para um pedinte, você tá fazendo política. Se você decide não dar R$2 para um morador de rua, você também tá fazendo política. Se você, por exemplo, quebra um padrão social, isso é um movimento super político. E a comédia vive fazendo isso. Às vezes, isso fica muito óbvio no trabalho da comediante ou do comediante. Se a pessoa sobe no palco e decide não fazer piada machista e de repente fazer piada com quem é machista, isso é super político. Escolheu aquelas palavras, não foi uma coisa só espontânea de um momento. E a política tá em tudo, mesmo quando você não se preocupa ou não se importa ou não entende ela. Já vi comediante dizendo assim, Vocês nunca vão me ver falando de política, tá ligado? esse provavelmente é o comediante mais político de todos. Mas talvez, ele queria dizer assim... Vocês nunca vão me ver falando de partido político, tá ligado? E isso é bem questionável, inclusive, porque quando você vai olhar para partido político, também é importante você, enquanto comediante, observar o que está acontecendo. Tô falando para você defender X ou Y, mas observe e tente escolher o menos pior, porque cada partido político tem uma proposta para a cultura, e isso afeta diretamente o trabalho de qualquer artista. Imagina se a gente tivesse que votar pelo padeiro do bairro. Cada bairro tem um padeiro, comunidade vai votar para decidir qual é o padeiro do bairro, o cara que vai alimentar todas as casas com os pães dele. Aí tem lá um padeiro que quer fazer pão orgânico para todo mundo. Aí tem outro padeiro lá que não quer fazer pão, ele quer acabar com o pão, foda-se o pão, não tem mais pão. E tem um outro padeiro lá que quer fazer o melhor pão possível, não necessariamente orgânico, mas que vai ser em conta, barato, tal. E ele promete que em cada pão vai ter um pentelho do saco dele dentro do miolo de cada pão. Então você tem essas propostas. E aí você tá aí pensando, não, foda-se, eu não me importo com padeiros, padeiro é tudo igual, só me dá o pão aí. Tá entendendo? E se você acha que o que eu tô falando não tem nada a ver, olha pro governo do Bolsonaro. O cara simplesmente acabou com o Ministério da Cultura. Pelo amor de Deus. E não faz sentido nenhum, até porque o Ministério da Cultura era um dos poucos ministérios que gerava renda. Tirando o detalhezinho, é claro, do Bolsonaro ter escolhido um secretário de cultura que era neofascista. Mesmo, né? Mesmo. O cara fez um vídeo plagiando o vídeo do secretário de propaganda do Hitler, o braço direito do nazismo. Fez essa opção estética aí, né? Se ainda assim você acha que comédia e política não tem relação nenhuma, pensa que você poderia já estar fazendo shows com segurança, com pessoas de boa, nesse exato momento. Se lá atrás o nosso governo tivesse escolhido fazer uma política contra a pandemia e não a favor da pandemia. Se lá atrás ele tivesse, aceitado as vacinas que estavam disponíveis na época. Imagina a gente fazendo um show ao vivo hoje em dia. Mas o governo não fez isso, e isso afeta diretamente a vida dos artistas. E ainda assim, tem muito comediante que diz que não se importa com política, que não tem nada a ver o seu trabalho com o trabalho da política e tal, mesmo que ele perca ou ganhe dinheiro em função da política. Você conhece a Lei 12.485? Essa lei revolucionou a produção cultural televisiva do Brasil. Gerou um monte de emprego para comediante. Um monte. Seja no roteiro, seja na produção, seja na direção e, obviamente, na frente da câmera. Essa lei, desde 2012, obriga canais fechados a ter conteúdo nacional no horário nobre. Então, Fox, TNT, HBO, VH1, Comedy Central, tudo isso tem que ter produção nacional. Essa lei é uma maravilha. Antes dessa lei existir, a gente via um monte de programa gringo. Simplesmente, a gente não se via nesses canais fechados. Um dos primeiros programas a se fortalecer em função dessa lei
foram os programas de comédia stand-up do Comedy Central, por exemplo. E essas figuras, esses comediantes, inclusive eu fiz vários República do Stand-up, e o Comedy Central foi percebendo que a maior parte da sua audiência vinha, inclusive, mais dos programas nacionais do que os dos programas gringos. E passou a investir cada vez mais em produtos nacionais, com artistas brasileiros. Essa lei se deu no governo da Dilma. E mesmo que um monte de comediante odiasse ela, fosse pra Avenida Paulista fazer comício contra ela com MBL. Puta merda, mano. Mesmo assim, eles estavam ganhando dinheiro e trabalhando por causa de uma lei que ela assinou. Então você aí, futuro comediante, pensa bem antes de falar que você não se envolve com política. Porque a política, ela te envolve, mesmo que você não queira. E aí, você quer pão orgânico, pão com pentelho, ou não quer mais pão nenhum? Se você gostou desse conteúdo, por favor, compartilha. Pega ele, manda o link aí no WhatsApp para seus amigos. Vamos debater esse assunto. Fala, comenta. Já são 3 anos criando material de graça para você aqui nas minhas redes sociais. Cada vez eu recebo mais e mais mensagens de pessoas agradecendo e dizendo que estão evoluindo no seu trabalho enquanto artistas por causa desses vídeos. Eu nunca te pedi nada. Tem aí mais de 100 vídeos do Escola da Comédia de graça. Há mais de 3 anos que a gente está fazendo. E se você quiser contribuir para que esse canal esteja aqui ainda e que ele melhore cada vez mais, você pode contribuir com qualquer valor. E tá aí o meu Pix, tá bom? spaco@fabiolins.com.br. E claro, se você quiser aprofundar os seus estudos de comédia stand-up, você pode adquirir o meu curso online, que tá com um desconto, inclusive durante a pandemia. Eu achei que o desconto ia durar, sei lá, 3 meses, e já tá há mais de um ano aí, com 40% de desconto. No meu curso Comédia Stand-up pela Hotmart. Você pode comprar hoje, agora, se você quiser. E aí você tem 1 ano para fazer o curso. São 10 módulos bem completos sobre processos de criatividade e de como construir a sua apresentação de stand-up comedy. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Até a próxima e tchau.